mudou a oportunidade dos irmãos estarem passando. Só que eu não gosto de pregar com os irmãos longe, parece que vocês estão tão longe. Eu gostaria de convidar vocês a ocuparem os lugares aqui à frente. Amém? Eu gostaria que você está sentado, colocasse sobre os seus pés, pegasse a palavra do Senhor. Essa palavra que é poderosa, que tem poder para transformar vidas. E abrisse ela no livro de 1 Samuel. O livro de 1 Samuel, capítulo 17. Samuel, capítulo 17, versículos 23 e 24. Livro do profeta Samuel. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 23 e 24. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou, misericórdia. 1 Samuel, capítulo 17. Acharam, irmãos? Vamos lá para a palavra do nosso Deus. Assim está escrito na palavra do nosso Deus. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Irmãos, quando eu fui convidado para trazer essa palavra, eu já tenho uns tempos que os irmãos vêm me convidando para estar aqui, e eu não estou. Eu creio que tudo vem no tempo de Deus, na oportunidade, no tempo de Deus. Na hora de Deus, Deus faz as coisas nas nossas vidas. Então hoje é o dia de Deus, que o Senhor escolheu para que eu possa estar aqui com os irmãos compartilhando dessa palavra. Irmãos, eu gostaria que antes de você sentar, gostaria que você falasse com o seu irmão o tema dessa mensagem dessa noite. Fala com o seu irmão, vira para o outro aí, vira de dois aí, você vai falar para ele. Vira de dois, um de frente para o outro. Eu gostaria que você falasse com o seu irmão o tema dessa mensagem. O tema dessa mensagem para o seu irmão assim: quem tem unção, não para, e não foge. Repete de novo: quem tem unção, não para, e não foge. Amém? Pode se sentar sobre os seus lugares, vamos ficar deles assim. Irmãos, eu conheço alguns irmãos aqui, eu conheço, na verdade, vários irmãos que estão presentes. Alguns eu não conheço, e meu nome é Douglas, sou pastor da igreja, sou pastor auxiliar da igreja evangélica Osana. Eu também sou líder de jovens, isso já vai fazer 7 anos. Então, 7 anos que eu acompanho a mocidade. São 7 anos que o Senhor tem dado esse prazer de estar com jovens, conviver com jovens e ajudá-los no caminho do Senhor. Irmãos, e durante esses 7 anos eu tenho me apaixonado, eu sou apaixonado pela mocidade. Eu amo muito o curso de jovens. Eu tenho um prazer muito enorme de estar no meio da mocidade. Irmãos, e o que me chama muita atenção na juventude é como o irmão começou a ler aqui no começo, que a força da juventude. Ele começou a ler aqui dizendo: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós, e vós já tendes vencido o maligno. Irmãos, olha, e eu sou apaixonado pela força do jovem. Olha, na juventude você está no seu vigor físico, na juventude você está no auge dos seus sonhos, na juventude você está no auge dos seus projetos, na juventude, quando você quer ir para aqui, quer ir para ali, você vai, você tem liberdade de ir e vir. Na sua juventude você tem a sua força. Se você não tiver o meio de locomoção, até mesmo se você não tiver coragem, se você quiser mesmo, você vai a pé. Porque jovem, quando ele quer, ele faz. Amém? Quando vocês querem, vocês fazem? Quando o jovem quer, ele tem força para fazer. Quando o jovem quer, ele pode fazer. Porque o Senhor já deu força, porque o Senhor já te capacitou, já te fez mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quando o jovem quer, ele tem força. E eu gosto de olhar na vida, e começar a olhar a vida de jovens na Bíblia. E o que me chama muita atenção é a vida de um jovem, o jovem chamado Rei Davi. O Rei Davi, ele foi escolhido por Deus na sua juventude.
ele ainda era um moceiro, ele ainda era um jovem, um adolescente. O Senhor chamou, o Senhor separou, o Senhor escolheu Davi, ungiu Davi como rei. Irmãos, e quando ninguém conhecia Davi, diz a Bíblia que se levantou um urso contra Davi, Davi pastoreando o rebanho do seu pai, e o rei Davi ele pegou, e ele quando foi contra aquele urso com a força do seu braço, ele prevaleceu e venceu. Diz a Bíblia que se levantou um leão que queria comer as ovelhas do seu pai, e Davi com a força do seu braço, ele não temeu o leão, mas ele prevaleceu contra o leão. Ele foi um homem corajoso. O rei Davi foi um jovem de coragem, de muita coragem. Além de Davi ser um jovem de coragem, diz a palavra do nosso Deus que Davi tinha 30 homens valentes que o serviam, 30 homens valentes que estavam dispostos a fazer tudo que o rei pedia, que o rei Davi pedia. Irmãos, eu gostaria de convidar você a ser um valente, mas não ser um valente de Davi, mas ser um valente do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. O Senhor dos Senhores, Ele te chama, Ele te unge e te capacita para ser um valente dele. Você é chamado para ser um valente de Deus, para ser um guerreiro de Deus. Irmãos, olha, quando nós entramos no contexto que nós lemos na palavra do Senhor no 1 Samuel capítulo 17, versículo 23 e 24, nós estamos falando aqui de uma guerra em que envia o povo de Israel e o povo filisteu. Aí nós estamos falando de uma guerra em que aquele povo vivia e havia anos, e ali naquele momento de guerra se levantou um guerreiro, a Bíblia diz que um guerreiro temido, um gigante valente, com espadas, um gigante valente com palavras ferozes contra o povo de Israel. Diz a Bíblia que aquele gigante se levantou e falou: olha, tem alguém aí no meio do exército de Israel para se levantar e vir contra mim? Irmãos, diz a palavra do Senhor que quando os povos de Israel, quando o exército de Israel, ele ouvia aquelas palavras do gigante, diz a palavra que aquele povo fugia, aquele povo corria do exército, aquele povo corria daquele guerreiro filisteu, o gigante Golias. Irmãos, eu queria chamar a sua atenção para essa noite. O que tem te feito correr? O que faz você fugir? O que faz você parar o seu caminho? Irmãos, quem tem unção, ele não para. Quem tem unção, ele não foge. Irmãos, se você tiver unção de Deus sobre a sua vida, você não vai parar por qualquer coisa. Irmãos, olha, eu olho muitas vezes jovens, e eu declaro um monte de jovens, o Senhor permite, às vezes, trabalhar no serviço, às vezes eu encontro jovens no caminho, que o Senhor permite conversar, dialogar com aqueles jovens, conviver com aqueles com problemas de jovens. E quantos jovens, irmãos, ele começa o seu caminho e para. Quantos jovens cheios de unção falam assim: eu quero um ministério, eu quero cantar, eu quero dançar, eu quero fazer parte de um ministério. Só que, irmãos, quando se levanta gigantes, quando começa a se levantar circunstâncias contrárias, ele para o seu caminho. Eu quero te encorajar a não parar no seu caminho, porque o seu Deus que te chamou, Ele é poderoso para cumprir a obra que Ele tem na sua vida. Irmãos, olha, o povo de Israel, o jovem Davi, irmãos, quando ele foi chamado por Deus, diz a palavra que Davi, ele começou a viver no meio, ele vivia ali no meio de um povo, em que a sua família, os seus irmãos faziam parte do exército de Israel. Só que Davi não fazia parte do exército de Israel. Davi era apenas um pastor de ovelhas. Davi pastoreava as ovelhas do seu pai. Davi, quando ele pastoreava as ovelhas do seu pai, ali Davi já mostrava coragem, ali Davi já mostrava que ele era valente, que ele tinha entusiasmo. Irmão, você não pode ser uma pessoa, olha, um jovem que tenha medo das circunstâncias da vida, mas você precisa ter coragem. Irmãos, olha, o mundo que nós vivemos hoje é um mundo de guerra. Não guerra contra os seus irmãos, porque diz a Bíblia que nossa guerra não é contra a carne, é contra sangue. Irmãos, não guerra contra o seu parente, contra o seu vizinho. Você não guerreia contra o seu parente, contra o seu vizinho. Mas a Bíblia diz que nós guerreamos contra as potestades do ar, os espíritos malignos que operam através da vida dessas pessoas. Então, irmãos, olha, muitas vezes jovens, quantas vezes eu tenho deparado com muitos jovens que, olha, é triste, ele é frustrado, ele está triste, ele anda cabisbaixo, ele anda desmotivado. Ele não tem motivação na sua vida, porque ele enfrenta problemas, porque ele enfrenta dificuldades, e ele não consegue ser um jovem motivado, ele não consegue ter motivação. O Senhor quer renovar a sua motivação, o Senhor quer renovar a sua coragem essa noite. O Senhor me trouxe aqui para trazer essa palavra de coragem e de ânimo, para que você renove a
sua coragem, renove as suas forças no Senhor. As suas forças precisam ser renovadas em Deus. Davi, eu sou apaixonado por ele, porque ele foi um homem muito corajoso. Não há nada que fazer Davi parar, não há nada que fazer Davi temer. Davi não tinha medo das circunstâncias da sua vida. Davi, por ao contrário, quando batia no seu coração medo, quando batia no seu coração vontade de parar e de desanimar, Davi diz a Bíblia que ele levantava os seus olhos. Ele diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E o meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. O seu socorro veio do Senhor, irmão. Você foi chamado por Deus, eu e você fomos chamados por Deus. Se as circunstâncias apertarem para você, se você olhar e não tiver ninguém ao seu redor que pode te ajudar, olhe para o alto, olhe para os céus, porque o seu Deus está olhando para você. Filho, siga adiante porque eu sou contigo. Filho, vai adiante porque eu sou com você. Irmãos, o Senhor chamou Josué de passagem gloriosa. O Senhor chamou Josué e falou assim: Josué, não cesse de falar nesse livro da lei, antes medita nele dia e noite. Não temos porque eu sou contigo. O Senhor é contigo. Não pare seu caminho. Qual o seu sonho? Qual o seu projeto? Será que você tem sonhos? Será que você tem um projeto parado na sua casa, na sua mente? Será que o Senhor chamou você para o ministério e você está até hoje parado? Você está sem fazer nada? Oh, irmãos, olha, lá na igreja eu gosto de incentivar os meus jovens a trabalhar para o Senhor. Eu gosto de incentivar eles a buscar algo para fazer na obra de Deus. Eu gosto de incentivar, eu coloco os jovens: você precisa fazer algo para Deus, porque Deus não te chamou para ficar sentado apenas. Deus te chamou para fazer algo para Ele. Como nós vimos aqui, olha, irmãos, nesse teatro, o Deus nos chamou. Olha, tem pessoas lá fora que precisam que você não se cale, precisam que você abra os seus lábios e anuncie a Jesus. Irmãos, existe uma guerra no mundo espiritual muito grande. Existe uma batalha no mundo espiritual. Enquanto nós estamos aqui, você está sentado ouvindo essa palavra, anjos do Senhor estão travando guerras no mundo espiritual em prol da minha vida, em prol da sua vida, para que você possa escutar essa palavra e sair daqui abençoado. Irmão, mas você precisa. Olha, Deus tem chamado muitos jovens. Deus tem um chamado muito grande na vida dos jovens. Porque com você pode fazer. Porque você tem forças para fazer. Irmãos, olha, eu sou apaixonado por senhores também. Eu aprendi desde a minha adolescência com o meu pastor. O meu pastor falou o seguinte: olha, ele falou comigo: você observa, quando você tiver a oportunidade, senta com os anciões da igreja, senta com os mais velhos, conversa com eles, eles vão ter palavras sábias para dizer para você. Irmãos, a pessoa mais velha, ela tem muita experiência para nos passar. Então conversa com pessoas que têm experiência para passar para você. Mas irmãos, olha, quando a pessoa chega na sua velhice, ele não tem mais aquele vigor físico de correr daqui para ali, de sair, de andar daqui até lá no Santa Mônica evangelizando, de passar, irmão, sair, olha, ficar um dia em jejum em prol da vida de alguém. Mas você, na sua força, na sua juventude, você pode jejuar, você pode orar, você pode ir para os montes, você pode ir para as vigílias, buscar o seu Deus. Irmãos, muitas vezes eu falo assim: jovens, vamos orar, vamos buscar a Deus, e eles não querem orar, eles não querem buscar a Deus, eles não querem buscar a presença de Deus. Irmãos, quantas vezes nós vimos falar que hoje nós estamos vivendo um tempo de uma juventude radical para Deus, em que jovens são radicais para o Senhor, mas o que nós vemos são coisas ao contrário. Porque você pula, você dança, só que você não conhece as Sagradas Escrituras. Você pula, você dança, mas só que você não tem coragem de pagar o preço de um jejum, de uma oração por uma alma. Eu desconheço esse jovem radical, eu desconheço esses jovens radicais que não sabem, não conhecem a palavra de Deus. Porque nós conhecemos a palavra de Deus, quando você entra na palavra do Senhor e conhece essa palavra de Deus, nada te para, nada te detém. Porque quando as circunstâncias vêm sobre a sua vida, diz, aí você vai lembrar da palavra do Senhor e diz: olha, mesmo que a circunstância diz que eu não posso, mesmo que as pessoas falem que eu não posso, a palavra do Senhor diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos jovens, quando ele conhece a palavra do Senhor, ele é radical na palavra de Deus, ele é radical nessa palavra. Porque quando as pessoas falam que, olha, você não pode, ele fala assim: a palavra do Senhor diz que eu posso. Você pode, irmãos, tudo aquilo que a palavra de Deus diz que você pode. Você é capaz de fazer tudo aquilo que a palavra de Deus diz que você é capaz de fazer.
Só que às vezes as circunstâncias vêm sobre a sua vida. Às vezes você quer ser um levita na obra de Deus, mas seu pai fala assim: meu filho, você não consegue fazer nada. Você não é capaz de aprender a tocar esse instrumento. Aí você vai e olha para aquela pessoa por aquilo que aquela pessoa tem falado, e você para a sua vida. Irmão, nós estávamos num tempo de guerra. Você continua num tempo de guerra. E a palavra do Senhor diz que aqueles homens de guerra, homens preparados como os irmãos de Davi, homens preparados como Saul, homens preparados como Jonas, eram homens de guerra preparados para a guerra. O general Abner era o general do exército de Israel, era bem preparado. Só que quando ele ouviu as palavras daquele gigante, ele correu, ele fugiu. Diz a Bíblia que o exército de Israel, um exército preparado, fugiu diante das ameaças de um guerreiro. Irmãos, quantas vezes nós fugimos, nós paramos diante das ameaças? Quantas vezes você para, você começa um caminho diante de Deus, Deus te chama a um propósito de oração, um propósito de jejum, de trabalhar na obra, e você para. Você para o seu caminho, não pare o seu caminho, não continue na obra do Senhor. Aquele que te chamou, ele é fiel, ele é poderoso para te capacitar. Talvez você ache que você não é capaz, mas se Deus te chamou, ele te faz capaz, ele te capacita. Irmãos, Deus é Deus poderoso que nos capacita a fazer a obra dele. Deus pega aquela pessoa que às vezes as pessoas acham que não consegue, as pessoas acham que não dá nada para aquela pessoa, mas quando Deus chama aquela pessoa, Deus faz algo de sobrenatural na vida daquela pessoa. Deus te chama para viver o sobrenatural dele. Deus te chama para viver o sobrenatural. Deus te chama para viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Mas para isso você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem para continuar e não parar. Não pare diante das suas circunstâncias. Irmãos, eu sou líder de jovens na igreja Osana já tem 7 anos. Teve um tempo lá na igreja Osana, em que eu comecei a ter dúvida do meu chamado. Eu me lembro que quando eu me converti com 14 para 15 anos de idade. 14 para 15 anos eu aceitei o Senhor como Senhor da minha vida. Eu me lembro que um ano depois o Senhor me chamou, me separou para o ministério. Eu resisti ao chamado de Deus. E depois de 2 anos da igreja, eu me desviei dos caminhos do Senhor, me afastei dos caminhos do Senhor. Irmãos, afastei e fiquei com 3 anos afastado. Dos 17 até os 20 anos eu fiquei afastado dos caminhos do Senhor. Quando eu tinha 20 para 21 anos de idade, eu retornei para o caminho do Senhor. E eu falei com o Senhor: Senhor, se o Senhor está me trazendo de volta para a sua casa, eu quero unção. Eu quero unção para ajudar jovens a chegar ao Senhor. Eu quero unção para levar jovens até os teus pés. Irmãos, o Senhor confirmou essa unção na minha vida. O Senhor me separou, me colocou como líder de jovens na igreja Osana. Irmãos, e foi passado-se o tempo, foi passados-se os anos. Eu cheguei ali na igreja Osana e eu comecei a olhar as circunstâncias. Eu olhava para o banco, eu pegava o microfone para ministrar para os jovens. E quando eu sentava ali para ministrar para os jovens, ali irmãos, tinham pastores ali sentados do meu lado. Eu olhava ali e via, tinha muitos jovens que eram novos convertidos, mas eu olhava ali e tinha pastores sentados do meu lado. Tinha ali líderes de jovens que veio do outro ministério e estavam ali conosco, que eram líderes de jovem. Tinha ali pessoas muito capacitadas. Irmãos, eu comecei a duvidar do meu chamado, do meu ministério. Eu comecei a pensar e falar: Senhor, tem pessoas mais capacitadas do que eu. Eu comecei a olhar e dizer: Senhor, aqui na igreja tem gente que é melhor do que eu, tem mais sabedoria, tem mais cultura do que eu. Eu falei: Senhor, por que o Senhor me chamou? Irmãos, eu comecei a me entristecer. Eu fui deixando aquilo entrar no meu coração. Eu fui deixando aquelas coisas entrar no meu coração. Irmãos, eu fiquei muito triste com aquilo. Eu me lembro que eu pensei em desistir. Eu me lembro que eu nem cheguei, muitas vezes já pensei em desistir, mas graças a Deus o Espírito do Senhor não deixou de desistir. Aleluia! Não deixou de desistir porque quem tem unção não para e não foge. E a unção de Deus está sobre a minha vida. Irmãos, eu pensei em desistir. E quando eu pensei em desistir, olha, muitas vezes eu cheguei a comentar com a minha namorada, na época era namorada, não era minha esposa. Eu cheguei a comentar com ela muitas das vezes que eu estava desanimado. Mas quando eu pensei em desistir, eu não comuniquei com ninguém. Eu não falei nada com ninguém. Eu fui para casa depois de um culto de jovens. Eu fui para casa com o coração triste. E irmãos, quando eu cheguei em casa, chorei na presença de Deus. Eu falei: Senhor, amanhã cedo na escola dominical, eu vou esperar acabar a escola dominical, eu vou esperar o meu pastor e vou falar para ele que eu não vou mais permanecer na liderança da mocidade.
Irmãos, não comuniquei nada com ninguém. E o Wesley, ele sempre foi, alguns que conhecem o Wesley, o pastor Wesley já veio ministrar aqui com os irmãos. E o Wesley sempre foi um companheiro, um amigo de oração, um amigo que me ajudou muito, e nós caminhamos muito em oração. E o Senhor tem uma aliança muito grande entre eu e o pastor Wesley, de oração, e nós oramos muito juntos. Eu já fui muitas vezes orar na casa da mãe dele. A mãe dele é uma mulher de oração, é uma mulher, uma senhora de idade, de muita oração. Ela ora muito. Irmãos, eu me lembro que quando eu estava na escola dominical, esperando a escola terminar, a escola dominical terminou. Eu falei, pastor, eu quero conversar com o Senhor. Ali já triste, irmãos, já pensando em desistir, desanimar, cabisbaixo. Aí o Eric chegou para mim e falou assim, que é um dos netos dela, falou para mim assim, olha, minha avó quer falar com você. Eu falei, não, eu vou conversar com o pastor e depois eu vou lá. Ela falou para você, assim que acabar a escola dominical, que é para você descer. Eu falei assim, olha, o pastor, ele está ocupado. Ele está conversando com alguém. Eu acho que ele vai demorar. Então, irmãos, eu falei assim, então eu vou lá, eu converso com ela, e no culto da noite não vai passar. No culto da noite eu entrego tudo, eu falo, pastor, eu não quero mais, que eu desisto, que eu não quero mais. Irmãos, eu fui para a casa daquela mulher. Quando eu cheguei lá, ela puxou a cadeira e falou assim, assenta aqui. Eu sentei na mesa, ela se passou, sentou do outro lado. Ela falou assim, olha, Deus está mandando te dizer que você está pensando que, olha, eu não vai fazer nada com essa, com ninguém. Então eu falei assim, Deus, como é que essa mulher sabe disso? Ela falou assim, olha, você está pensando que há pessoas mais capazes que você naquela igreja. Você está achando que você não tem chamado de Deus para trabalhar com aqueles jovens. Ela, mas Deus manda te dizer sim, tem pessoas lá mais capacitadas que você, mas Ele escolheu, foi você. Talvez tenha pessoas mais capazes que você, mas Deus escolheu você para fazer a obra. Talvez tenha pessoas cheias de intelecto, talvez tenha pessoas que têm estudo de teologia e você não tem, mas Deus chamou você para fazer a obra. Então você não pode parar. Irmãos, eu lembro que eu comecei a chorar, eu soluçava de chorar na mesa da irmã, eu chorava diante de Deus. Sabe por quê? Porque não tinha nem como eu falar que não foi Deus que falou comigo, porque eu não tinha falado para ninguém. A única pessoa que eu falei, olha, foi para Deus. Cheguei no meu quarto, como diz a Bíblia, se você está precisando de orar, irmãos, entra para o seu quarto, fecha a porta do seu quarto, ore ao Senhor em secreto, que o seu Deus em secreto, Ele ouve todas as coisas e Ele vai te responder. Glória a Deus. Irmãos, então Deus ouviu minha oração e foi lá e falou com aquela mulher que eu estava pensando em desistir, mas não era para ele parar. Irmãos, talvez você está pensando em desistir, em parar. Talvez não seja um ministério, mas talvez você está querendo largar algo que Deus chamou você para fazer. Talvez você está querendo largar os seus estudos. Quantos jovens param os seus estudos? Quantos jovens desistem de estudar? Irmãos, você precisa se preocupar com os seus estudos. Você é jovem, você não pode parar. Irmãos, olha, eu, graças a Deus, eu pedi quando eu voltei aos caminhos do Senhor, eu pedi ao Senhor que seja exemplo para todos os jovens. Irmãos, e quando eu voltei aos caminhos do Senhor, eu falei, Senhor, eu quero ser o melhor aluno da minha escola. Senhor, eu não tenho muito conhecimento, porque eu passei, olha, o meu período, eu estava, quando eu voltei, eu estava no segundo ano. Irmãos, desculpa, eu estava no primeiro ano do ensino médio. Então, de quinta a oitava, eu lembro que eu fiz muita bagunça na escola. Na minha adolescência eu fiz muita bagunça, eu aprontei muito na escola. Então, irmãos, mas quando eu voltei aos caminhos do Senhor, eu não tinha muita sabedoria, eu era daquela turma lá do fundão que não sabia muitas coisas. Eu não era daquela turma, daquela classe de pessoas que eram intelectuais, que sabem todas as coisas, como diz as pessoas e os nerds. Mas, irmãos, eu lá atrás eu falei assim, Senhor, eu quero ser o melhor aluno dessa escola. Eu quero ser o melhor aluno dessa sala. Irmãos, eu me lembro que eu comecei a me batalhar com Deus, pedir Deus sabedoria nos meus estudos. Eu me lembro que no terceiro ano do ensino médio, irmãos, eu fechei a matéria de física com 98 pontos. Eu fechei a matéria de matemática com 94 pontos. Em português, eu tinha mais dificuldade, eu passei com 86 pontos. Para quem antigamente só passava com 60. 60. Às vezes eu ajudava pelo professor, que dava um ponto para passar. Às vezes eu estava na recuperação. Irmãos, do primeiro até o terceiro ano, irmãos, eu cumpri o voto que eu fiz com Deus. Eu falei, Deus, se o Senhor me der sabedoria, se o Senhor me capacitar, eu vou estudar e eu vou ser um dos melhores alunos dessa sala. Irmãos, olha, eu não sei nas outras matérias, mas eu tenho certeza de uma coisa: em física ninguém alcançou uma nota maior que a minha. 98 pontos eu tirei de física, porque eu quis ser o melhor para Deus. Olha, não para os seus estudos. Talvez você não está estudando,
retome os seus estudos. Honre a Deus nos seus estudos. O povo de Deus precisa ser povo sábio. Precisa estudar. Você precisa voltar para os caminhos do Senhor e estudar. Às vezes você escuta a palavra de um ministério, de um chamado. Às vezes você escuta a palavra de uma festa. Às vezes de uma coisa que vai te agradar. Às vezes estudar, irmãos, requer muita renúncia. Não é fácil estudar. Mas você precisa estudar. Adolescentes e jovens que aqui estão, você precisa estudar. Eu falo isso com os meus jovens, eu incentivo os meus jovens. Semana retrasada mesmo, eu conversava com uma adolescente da igreja e ela falava que o pai dela pega muito no pé dela porque as notas dela são notas vermelhas na escola. Eu falei assim: filha, você é muito capaz. Ela é uma menina muito capaz, muito talentosa, cheia de sabedoria. Ela faz muitas coisas da igreja, ela é bem-vinda, ela dança. Ela tem muita sabedoria nas coisas que ela faz. Só que na escola ela não consegue ser uma boa aluna. Não porque ela não tem capacidade, mas porque fica conversando o tempo inteiro na escola. Eu falei para ela assim: filha, ano que vem eu quero que você faça um voto com Deus. Porque você vai honrar o seu pai na escola. O seu pai vai ter orgulho de você na escola. Ela falou assim: mas como é que eu vou fazer isso? Você vai porque você tem sabedoria, você é capaz de fazer. Então, irmãos, olha, eu falei para ela assim: ó, eu vou te acompanhar no ano que vem. Esse ano todo que vir, em 2015, eu vou estar junto com você e eu quero ver as suas notas. Eu vou orar com você, nós vamos orar junto e você vai ser uma das melhores alunas dessa sala. Irmãos, ela aceitou o desafio. Ela aceitou esse desafio. Eu quero desafiar você, jovem, adolescente que aqui está, a estudar. Estude, honre os seus pais com os seus estudos. Diz a Bíblia que o único mandamento com promessa é quando nós honramos nosso pai e nossa mãe, o Senhor acrescentaria anos de vida sobre as nossas vidas. Se você quiser ter uma vida boa aqui nessa terra, honre os seus pais. Honre os seus pais e suas mães. Irmãos, eu estou voltando aqui para o nosso estudo, para o nosso tempo. Eu estava falando com os irmãos. Eu pensei em parar, eu pensei em desistir, mas Deus me chamou e disse: filho, eu te escolhi, eu te capacitei. Ali, irmãos, talvez tinha um monte de pessoas ali capacitadas. Olha, muitas pessoas ali capazes. Talvez ali no meio do exército de Israel, quantos homens já venceu várias batalhas. Mas quando ouviu a ameaça de Golias, eles correram, eles fugiram. Irmãos, não escute as pessoas. Tem pessoas que ela para porque ela tem escutado. Talvez você tenha um monte de sonho, um monte de projeto. Aí a pessoa vira para você e fala: isso não é para você não. Isso não é para você não. Aí você para. Irmão, se você tem noção, você não pode parar. Você tem que continuar, prosseguir. Não pare, continue, prossiga. Irmãos, o rei Davi, ele nunca parou sua vida. O rei Davi, quando ele estava ali pastoreando as ovelhas, e o seu próprio pai acreditava. Quando Saul chegou na casa, o profeta Samuel chegou na casa de Davi para ungir, alguém da casa de Jessé como rei de Israel, passou-se ali todos os capazes, passou-se ali todos os mais belos filhos de Jessé, e sobrou Davi. Mas, irmãos, quando todos passaram, o pai de Davi nem fez menção sobre Davi, porque o pai de Davi nem acreditava em Davi, o pai de Davi não dava nada por Davi. Mas, irmãos, olha, aí o profeta falou: você acabou todos os seus filhos? Aí Jessé falou: tem um lá, que está lá no meio das ovelhas. Tem um lá que está lá no meio das ovelhas, pastoreando as ovelhas. Ele traz ele, quando ele não chegar, nós não vamos sentar à mesa. Irmãos, quando Davi chegou lá, aquele desacreditado, aquele que ninguém acreditava, o profeta falou, Deus falou com ele: é este que eu escolhi. Porque Deus falou assim: Samuel, olha, não atentes para o aparente, porque o homem, ele vê, olha, o exterior, mas eu, o Senhor, vejo o coração. Irmãos, talvez ninguém tenha nada para você, talvez ninguém está olhando por você, mas Deus, ele tem olhado por você. Deus tem chamado você. Deus tem chamado você para ganhar aquele seu amigo, para ganhar aquele seu vizinho para Jesus. Você tem um chamado de Deus na sua vida. Então Davi, irmãos, ele ali, olha, ninguém acreditava, mas Davi confiava em Deus. Davi permanecia firme no Senhor. Irmãos, se ninguém acredita em você, se ninguém dá crédito para você, Deus acredita em você, Deus confia em você. Irmãos, sabe qual foi a minha oração? Porque eu chorei tanto. Eu comecei a chorar ali, porque eu comecei a olhar, irmãos, aquelas pessoas capacitadas, e comecei a agradecer a Deus, a ter o coração grato. Porque por mais que eu não era capacitado, por mais que eu não me sentia capacitado, Deus estava me capacitando, me dando unção para continuar, para prosseguir.
Por mais que você se sinta incapacitado, Deus essa noite vai dar uma unção sobre a sua vida, para você não parar e para você não fugir, mas para você continuar o seu caminho. Irmãos, aqueles homens capacitados, quando eles viram a ameaça do povo, do guerreiro filisteu, de Golias, diz a Bíblia que eles fugiram. Eles fugiram. Muitas das vezes nós fugimos. Muitas das vezes nós, como jovens, quando queremos fazer as coisas, quando começa, ali no começo está fácil, aí você vai. Mas quando começa a apertar, você para, você foge. O que te faz fugir? As circunstâncias que nos causam medo. Muitas das vezes o medo nos faz fugir. Muitas das vezes, irmão, nós temos medo de muitas coisas e nós fugimos, nós corremos das circunstâncias. Irmãos, eu vou revelar para os irmãos, quando eu me deparo com circunstâncias que me traz medo, irmãos, olha, a minha reação é ficar parado. Se eu sentir um medo muito grande, não faço igual o Chaves que vai e abaixando não, irmãos. Mas a minha circunstância é ficar parado, é ficar sem reação. Mas tem pessoas, quando elas se deparam com circunstâncias de medo, a vontade dela é correr e fugir. Quando a pessoa se depara com uma coisa que traz muito medo no coração dela, ela corre, ela foge, ela sai correndo. Irmãos, eu tenho um amigo que ele começou a namorar, e ele caminhando com a sua namorada, olha, ele estava ali com a sua namorada, andando numa rua escura, ele caminhando naquela rua escura com a sua namorada, e eles comparam esse testemunho, esse fato comigo, eu vou contar para os irmãos, e eles contando, que eles caminhando ali, aqueles dois jovens caminhando juntos, namorados de mão dadas, ali quando era namorado, eles estavam fora da juventude, namorando, eles foram passear longe, foram para um lugar longe. Se você tem namorado e namorado, ó, foge dos lugares escuros. Aliás, eu quero deixar um bem claro para os irmãos aqui, a única coisa que a Bíblia manda eu e você fugir, é fugir da aparência do mal. Foge da aparência do pecado, foge do pecado, corra do pecado. Com o pecado você não brinca, com o pecado você foge e corre. As demais coisas o Senhor te dá força, o Senhor te dá coragem para encarar, para enfrentar e superar. Mas quando as circunstâncias de pecado aparecerem sobre a sua vida, você corre. O que aconteceu com Jessé? Desculpe, irmãos. O que aconteceu com José no Egito? José do Egito, diz a Bíblia que a mulher de Potifar veio tentando seduzir José. Aquela mulher agarrou José à força, abraçou José. O que ele fez? Irmãos, ele fugiu, porque se ele tivesse permanecido, ele tinha caído, ele tinha pecado. Então você que tem namorado, quantos tem namoradas aqui? Quem está namorando aqui, irmãos? Olha, se você está namorando, guarde seguro para o Senhor, guarde seguro para o seu Deus. Guarde seguro para o dia do seu casamento, para o seu matrimônio. Foge do pecado. Evite os lugares escondidos, os quartinhos escuros com o seu namorado. Evite ficar entre quatro paredes com o seu namorado, com a sua namorada, porque isso vai parar na sua vida. Porque muitas das vezes, quando você está ali, talvez você não coloque isso na balança hoje. Talvez você não coloque isso na balança. Mas uma relação fora do casamento, irmão, pode travar a sua vida inteira. Porque você já imaginou se vem uma gravidez, se vem uma gravidez do seu sonho de estudo, não vai parar, porque você tem a oportunidade de recomeçar, de refazer, porque as misericórdias do Senhor renovam sobre nossas vidas a cada dia. Mas irmãos, se vem uma gravidez, o seu estudo vai ficar mais difícil, vai ficar as coisas mais complicadas para você. Aquele sonho de casamento que você tinha maravilhoso de entrar na igreja de véu final, foi-se embora, porque você, olha, vai ter que fazer o casamento às pressas, correndo. Então, irmãos, olha, foge do pecado, corre da aparência do pecado. Aqueles jovens, então, eles contando para mim que eles estavam ali caminhando naquela rua escura, eles vinham caminhando, e aquela jovem falou com o camarada assim: olha, ali era um casarel onde tinha pessoas ali que tinham problemas mentais, ali era um lugar de recuperação de pessoas que tinham problemas mentais. Aí, irmãos, naquela rua escura, naquele cenário caminhando, a mentideira já começou a produzir medo. Ele já começou a ouvir passos atrás dele, já contou que eles caminhando, já segurou o filho na mão na namorada dele, ele já apertou mais firme, segurando o filho ali, caminhando os dois, e ele já começou a sentir medo, ele segurando nas mãos dele, sentindo medo. Aí vocês estavam caminhando, essa rua fica ali perto do colégio de Cora Catarina, eles caminhando na noite ali, diz que de repente, irmãos, eles escutaram um barulho estranho. Irmãos, aquele rapaz, por causa do medo, ele saiu correndo.
Tem hora que na hora do medo você olha, sai correndo, foge. Irmãos, depois ele voltou correndo. Depois que ele parou, que ele percebeu, ele olhou, minha namorada lá atrás, ele voltou correndo, pegou a mão dele, vamos, e saiu puxando. Ela falou assim, calma, não é nada não, você quer só seringa no colégio? Ele ficou com medo, irmão, achou que tinha alguma coisa ali. Vê se pode. Irmãos, às vezes por causa do medo, por causa que você tem medo de não dar certo. Talvez você tenha medo de não conseguir. Talvez você tenha medo, olha, irmãos, que você não tem a capacidade. Aí você para, aí você foge das tarefas que Deus colocou sobre a sua vida. Irmãos, olha, o seu Deus é contigo, não temas porque o Senhor é contigo. O Senhor teu Deus é contigo. E quem tem unção não tem medo. Porque, irmãos, o exército todo fugiu. Mas Davi, quando Davi chegou ali, Davi deparou com aquela situação. Davi escutou as palavras de Golias. Davi olhou e viu o povo fugindo. Davi falou, espera aí. Quem é esse circunciso para se levantar contra o exército do Deus vivo? Quem é esse danado para se levantar contra a sua vida? Diz a palavra do Senhor que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Talvez você tenha medo das circunstâncias que vêm sobre a sua vida. Talvez você tenha medo do gigante que se levanta contra você. Mas maior é o que está com você do que aquele que está no mundo. Mas o seu Deus é o general dos generais, é o Senhor dos exércitos. Davi não, Davi tinha unção. Aqueles homens estavam capacitados, olha, pela forma humana, mas Davi tinha unção de Deus na sua vida. E Davi falou assim, não, contra o exército de Deus vivo, não. E as pessoas não acreditavam em Davi, falavam, Davi, você não pode contra aquele. As pessoas olham para você e falam, você não pode. As pessoas olham e falam, você não pode. Irmãos, quando eu recebi o chamado ministerial, irmãos, até os meus líderes duvidavam. Até os meus líderes às vezes achavam que não era capaz. Irmãos, porque eu fui uma pessoa muito tímida na minha adolescência, no começo da minha juventude. Irmãos, mas quem tem unção não para. Não importa o que as pessoas vão dizer de você. Não importa o que pensam sobre a sua vida. Deus é contigo, Ele é com você. E Ele vai fazer você romper as barreiras e as dificuldades. Davi viu aquele exército afrontar o exército de Deus. Irmãos, não se cale quando as pessoas afrontarem a igreja do Senhor. Tem pessoas que elas começam a afrontar a igreja do Senhor. Crente é isso, crente é aquilo outro. Irmãos, olha, se falando mal de um católico ou de uma imagem, eles brigam com você. Se você falar mal das pessoas que mexem com o espiritismo, eles brigam com você. Mas a igreja do Senhor não tem coragem de defender a igreja do Senhor. Eu não estou aqui falando para você ser uma pessoa violenta com as pessoas de fora, mas você precisa defender a causa do Evangelho de Cristo. Irmãos, eu me lembro que eu estava no meu trabalho um dia, e eu olhei no meu trabalho, sentado quieto. Eu nunca fui a pessoa assim de chegar na pessoa e ser aquela pessoa apelativa e chegar com a ideia de ser chato e toda hora ficar falando na cabeça dela, não. Porque Deus sempre tem enviado as pessoas até a mim. E quando as pessoas vêm até mim, eu falo, Senhor, se o Senhor permitiu chegar até mim, eu vou falar do teu amor para ela. Irmãos, eu tinha no meu trabalho uma mulher, ela era católica, e aquela mulher, ela estava, ela sentava atrás de mim. Eu me lembro que ela comprou, olha, na verdade eu comprei o jornal Super naquele dia, e no jornal Super apareceu uma reportagem de um pastor que tinha feito, olha, coisas erradas. Esse pastor, eu não me recordo bem o que esse pastor tinha feito, mas eu sei que ele fez algo, disse que trazia escândalo para a igreja, e aquela mulher começou a falar mal, está vendo, pastores são safados, pastores são ladrões, pastores são aquilo. Irmãos, eu virei para trás e falei assim, por favor, na minha presença, você não fala mal de mim, pastor. Aí você, que é isso, Douglas? Eu falei, eu nunca abri minha boca para falar mal de um padre para você. Eu nunca abri minha boca para falar mal da sua religião. Então eu gostaria que você me respeitasse. Porque, olha, eu não quero ouvir você falar mal dos pastores. Ela, mas olha aí, você vê. Acontece isso em todo o segmento. Tem na igreja católica, tem na igreja espírita, tem no meio da política, tem em todos os lugares. Tem pessoas que, às vezes, elas, porque são homens, e homens são falhos, e homens falhos às vezes caem e causam escândalos.
Mas eu não aceito você julgar todos os pastores por causa de mim. Você não conhece todos os pastores? Aquela conversa foi desse tamanho para mim, mas nunca mais ela falou mal da igreja de Cristo perto de mim. Irmãos, porque nós precisamos aprender a defender a igreja do Senhor. E Davi ele defendia, ele falou assim: quem é esse circunciso para se levantar contra o exército de Deus vivo? Você precisa ter coragem de não parar o seu caminho. Às vezes você encontra uma pessoa e a pessoa, irmãos, ela está com 7 pedras para você. É claro que você precisa ser educado, você precisa ter educação cristã. Eu me lembro de eu caminhando, fazendo evangelismo. Irmãos, eu estava com a Bíblia na mão, com os folhetos na mão. Eu caminhando ali na rua dos Comanches, eu caminhando ali perto do Colégio Afrânio. E eu vi o Senhor do outro lado da rua. Eu falei assim: eu vou ali, eu vou falar de Jesus para aquele Senhor. Eu senti no meu coração. Quando eu comecei a atravessar a rua, aquele Senhor começou a gritar: pai, não vem, não precisa vir aqui, não quero saber. Você vai querer me levar para a sua igreja, vai falar um monte de coisa para mim, nós vamos começar a discutir, eu não quero saber. Irmãos, eu fui calmamente olhando para o lado dele, ele continuou gritando, continuou falando. Eu falei assim: olha, meu Senhor, bom dia para o Senhor, tudo bem com o Senhor? A paz do Senhor? Irmãos, aquele Senhor não sabia o que ele falava para mim. Ele ficou todo sem graça. Eu falei assim: Senhor, eu não quero te levar a religião nenhuma, porque a religião não pode te salvar. Mas eu quero te deixar com o Senhor escolher. E eu quero dizer para o Senhor: o único que pode salvar chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, eu lembro que aquele Senhor começou a enxugar lágrimas dos seus olhos. E aquele Senhor, irmãos, ficou todo constrangido e falou assim: meu filho, me desculpa. Eu achei que você era mais um daqueles crentes chatos que começa a discutir religião com a gente. Irmãos, nós precisamos aprender a defender a Cristo, o Evangelho de Cristo, mas com sabedoria do Senhor. Davi defendeu o exército do Senhor. Davi honrou o nome do exército de Deus, porque quem tem o sol não para. Ainda que todos fugissem, Davi não fugiu. Davi não fugiu diante dele. Irmãos, muitas das vezes também nós fugimos diante do cansaço. Às vezes eu gostaria que você se colocasse sobre os seus pés. Coloque sobre os seus pés. Nós vamos orar, você vai orar. Eu gostaria que você colocasse sobre os seus pés. Muitas das vezes, muitos jovens, eles não fazem as coisas. Às vezes você fala assim: fulano, vamos fazer aquilo. A Bíblia diz assim: se alguém chamar você para andar um caminho com ele, vá 2 quilômetros. Se alguém chamar para você andar 1 quilômetro, ande 2 quilômetros. E muitas das vezes os jovens têm muita preguiça. O que eu encontro no meio cristão, às vezes são jovens preguiçosos. Você chama ele para fazer a coisa: ah, mas eu estou cansado, ah, mas eu estou com preguiça. E às vezes a preguiça te faz parar. Às vezes a preguiça te foge das suas responsabilidades. O cansaço te faz fugir das suas responsabilidades. Mas irmãos, quem tem unção, ele vence o cansaço, ele vence a preguiça, ele não para, ele continua, ele prossegue, ele não foge. Irmãos, eu gostaria, olha, antes da gente orar, eu gostaria de ler com os irmãos. Se eu precisar abrir a sua palavra, eu vou ler Isaías capítulo 40, versículo 29 ao 31. Depois, se você quiser, você abre na sua casa, você, no final do culto, você lê aí. Isaías 40, versículo 29 ao 31. Está escrito assim: dá vigor ao cansado, multiplica as forças àqueles que não têm vigor. Os jovens se cansarão e se afadigarão. Os jovens certamente cairão, mas os que esperam o Senhor renovarão suas forças, subirão como asas com águas, correrão e não se cansarão, caminharão e não se afadigarão. Feche seus olhos, com seus olhos fechados. Irmãos, aqueles que têm unção, irmãos, aqueles que têm unção de Deus, eles correm, eles não cansam, eles continuam trabalhando, eles não param. As circunstâncias vêm, a dificuldade vem, a adversidade vem, uma da vida sobe a conta, mas eles não param, porque eles têm unção. Quem tem unção não para. Davi tinha unção na sua vida. Talvez você fale: eu não consigo prosseguir.
Glória a Deus. Jesus. Mais glórias. Olha aqui. Amém. Olha aqui. Olha, salve corajoso. Porque Deus chama pessoas que têm coragem. Eu gostaria de chamar você aqui na frente. Você que tem vontade de um ministério, um chamado ministerial, só que você, olha, eu não sei como fazer. Você que tem vontade de fazer algo para Deus e fala assim, Senhor, eu não tenho forças. Olha, o Espírito Santo vai te ungir com essa unção, mas eu gostaria que você viesse aqui à frente. Pode vir. Você que está aí, olha, talvez está com dúvida no seu coração. Venha aqui à frente. O Senhor vai te ungir. A unção de Deus deve ser derramada sobre a sua vida. O Espírito de Deus é Ele que chama, é Ele que capacita. É o Espírito de Deus que te unge. Ele vai te ungir com unção sobrenatural do Espírito dele. E você, essa noite, olha, talvez você que está aí também separado. Você começou muitas coisas na sua vida e você parou. Talvez você começou a fazer muitas coisas e você parou. E você não tem mais chance para continuar. Eu gostaria de convidar você também a ficar à frente. Talvez você fale, pastor, eu estou fazendo aqui, pastor. Tenho muitas coisas, eu tentei por várias vezes fazer, mas eu paro, eu não consigo prosseguir. Eu paro, eu não consigo ir à frente. O Espírito de Deus vai te ungir com unção que você vai seguir em diante. Você vai prosseguir. Você vai prosseguir. O apóstolo Paulo, ele disse assim, olha, uma coisa eu faço, uma coisa eu tenho certeza.
Amigo, gostaria de agradecer os irmãos pela oportunidade. Gostaria de, depois, período de tempo, vocês terem prestado seus ouvidos. Essa palavra você vai ficar guardada no seu coração, ser no mais íntimo do seu coração. Eu sou apaixonado por Davi, porque ele foi sua amistade. Davi aprendeu as palavras do Senhor. E ele falou: escondíssimo, eu estou falando do meu coração, para que eu não possa pecar com o Senhor. Guarde essa palavra no seu coração. Tenha essa palavra inserida no seu coração. E você vai ser mais vitorioso em Cristo Jesus. Amém?